Pessoal, boa noite. Esse tema, ele é um tema que compõe um conteúdo profundo de filosofia e o qual não dará tempo de dar. Então, nós temos um espaço pequeno para poder falar sobre o que é a maêutica e sobre a técnica de argumentação e questionamento. Eu vou procurar ser resumido e claro, para não ser prolixo, tem um conteúdo gramatical às vezes um pouco mais rebuscado, mas eu quero que vocês participem e que vocês perguntem, é importante, tá? Eu acho que vai ser de grande valia para vocês, então fiquem à vontade para fazer perguntas, espero que vocês aproveitem isso. Alguém já teve aula sobre isso em algum estudo ou curso que vocês tenham feito? Sobre o que é maêutica ou a técnica de ironia? Se não tiveram, às vezes é até mais fácil. Perfeito. Para a gente começar, e vocês poderem entrar no clima do que vem a ser o tema que a gente vai discutir hoje, eu vou começar com um vídeo. A técnica foi desenvolvida 600 anos antes de Cristo, tá? Foi desenvolvida por Sócrates.
maiêutica foi criada justamente para ir além do fato. Então é uma forma, que vocês vão ver, que ela vai além do fato em si. Por isso é muito empregada em júri para questionamento ou explanação e em sala de aula. Também é uma técnica muito empregada e dada em cursos para professores. Para falar da maiêutica, eu preciso explicar para vocês por que ela surgiu naquela época. Já ouviram falar de sofistas? Quem eram e o que faziam e o que é o sofismo? Nós vamos falar no aspecto histórico. Naquela época, na Grécia, existiam pessoas que ensinavam as verdadeiras artes que o governo interessava, ou seja, a arte da música, a arte em si como um todo, e esta escola, essa virtude, essa excelência era ensinado por aqueles que eram chamados sofistas, ou seja, sofista era o professor da época, sofista era aquele que ensinava aquilo que interessava ao governo, tá? Essa profissão de sofista, ela foi criada por Protágoras. E o sofista, ele tinha o significado de ser o representante da sabedoria, ser o representante daquilo que se tinha como conhecimento. Sofia, né? Sofia ou sofos, sofisma, ele tem o significado de sábio, de sabedoria. Isso era o que de fato deveria ser, mas não o que aconteceu. Esses professores que ensinavam a arte do arete, na prática, faziam qualquer utilização da oratória para convencer de que o que ele falava era a verdade. Então, eram oradores que não buscavam a verdade em si, mas tão somente o convencimento de que o seu argumento era verdadeiro. Essa técnica de convencer os outros de que o argumento é verdadeiro, mesmo usando uma base falsa, virou sinônimo de sofisma. Então o sofisma passou a ser o sinônimo de toda justificativa injustificável, né? Que é uma forma de dar o conhecimento. Como exemplo, eu trago até uma frase que é aquela, né? Todo ser humano é mortal. João é um ser humano, logo João é mortal. Ou a brincadeira da lua. A lua é redonda, é branca e tem furos. O queijo é redondo, branco e tem furos. Logo, a lua é um queijo. Então isso é um sofisma, né? Mas o sofisma vem exatamente dessa origem, onde precisava se argumentar para provar, para vencer, para provar que o argumento era verdadeiro, e não para buscar a verdade em si. Os objetivos eram esse, apenas vencer o debate, não se preocupar com a verdade, mas tão somente vencer o debate. Vencer o debate sem buscar a verdade em si é a técnica sofista, onde busca alinhar exemplos para aquilo que se quer convencer. Sócrates, Platão, que vinha de uma escola diferenciada, achava que o que os sofistas faziam era errado, porque eles, ao oralizar o arete para os jovens, eles não buscavam a verdade em si, mas tão somente transmitir o conhecimento. E para desconstruir a oratória do sofista, eles criaram a maiêutica. Então a maiêutica surge para poder desconstruir a oratória do sofista. Dessa forma eles criaram. Ou seja, eles vieram justamente para fazer com que a verdade aparecesse dentro da frase que estava sendo dita. A ironia socrática que se fala é um modo de perguntar, é um modo de você desconstruir aquilo que está sendo falado. Então, o sofista, ou seja quem for o seu adversário, ele está oralizando, ele está afirmando uma coisa. Para desconstruir aquilo que ele está afirmando, você deve iniciar com o uso da ironia. A ironia, muito bem aplicada, ela pode ser ofensiva. Então, é algo que se deve guardar uma prudência ao utilizar, porque ser irônico nos dias de hoje é algo ofensivo, mas a técnica da ironia, ela foi deturpada com o tempo. Ela era tão somente para desconstruir o que estava sendo dito.
Então, se aquele adversário estava falando algo que era verdade dele, para que eu começasse a fazer a minha contraprova, eu iniciava com a ironia. Essa era a técnica de Sócrates e Platão. Então, eles sempre iniciam o debate de uma forma irônica para desarmar o adversário e aí sim aplicar a técnica da maiêutica, que é perguntar sobre o que foi dito. Veja, estamos falando aqui 400 anos antes de Cristo. Tão eficaz que até hoje a gente estuda a mesma técnica e aplica a mesma. Tá? Então consiste no quê? Perguntar sobre uma coisa em discussão, delimitar o conceito, contradizendo ou refutando, não para constranger, mas tão somente para delimitar. É mais fácil se a gente der um exemplo. Dentro de uma frase, de uma afirmação, seja ela qual for, pode ser neutra. Eu posso dizer, puxa, está fazendo frio lá fora. É uma afirmação. Então eu cheguei e estou dizendo a vocês, está fazendo frio lá fora. Se você quiser desconstruir esta minha afirmação, você pode me perguntar, frio quanto? Ou o que é frio para você? Ou frio em relação ao quê? É frio porque você está sem agasalho, Átila? Ou é frio porque você tem um parâmetro do que é ser frio e o que é ser quente? Então, são questionamentos que vão desconstruir a minha afirmação que eu acabei de fazer, não é? Ou eu falo, está frio lá fora, e você fala, olha, acabei de chegar e eu não estou sentindo frio nenhum. Porque você está de paletó e eu não estou. Então, a maiêutica, ela consiste nisso. Essa situação de aplicação da ironia é fazer estas perguntas para desconstruir o início daquilo que eu disse. E em seguida, aplicar a técnica da maiêutica para, de fato, descobrir o que é clima, o que é temperatura, o que é sensação térmica e poder eu, com bases reais e verdadeiras, afirmar se de fato está frio ou não. Entendeu? Mais ou menos. Maiêutica é isso. É uma forma de organizar aquilo que você vai peticionar ou que você vai dizer, indo além dos fatos, desconstruindo o que o adversário falou ou escreveu e buscando mostrar que existe muito mais além daquilo que deve ser observado e visto. Não tinha o intuito de ridicularizar, mas de irromper a aporia. A aporia é exatamente isso, eu chegar e falar, nossa, como está frio lá fora, né? Esse conceito, esse meu entendimento. Então a ironia é uma técnica de fazer com que essa afirmação seja inicialmente anulada para que se comece o diálogo. Tá? Esse exercício ficou conhecido como maiêutica. A palavra maiêutica vem do grego e significa parturejar. Por quê? Porque a mãe de Sócrates ela era parteira. E Sócrates dizia que tirar de alguém a verdade, ajudar alguém a tirar a verdade de si mesmo, é ajudar a dar a luz. Porque para Sócrates a verdade e a luz eram próximas. Então ele dizia que o método dele era igual ao da mãe. A mãe ajudava a dar a luz e ele ajudava a que a verdade viesse ao conhecimento. Por isso, essa técnica maiêutica, que significa parturejar, é exatamente auxiliar a dar a luz. Lembrando que luz, para Sócrates, é como a verdade. Tá? Ele se colocava como quem não tinha conhecimento de nada. Ou seja, o ideal da técnica é que, de fato, você se dispa de algum conceito sobre o algo. Fazendo-se não saber de absolutamente nada, você consegue formular uma pergunta mais profunda sobre aquilo. A técnica funciona melhor quando você se despe do saber. Senão você não está aplicando a maiêutica, você está manipulando, o que não é o caso. Não se trata de manipulação, mas sim de buscar perguntar, mostrando contradição. Então, a técnica de eu perguntar, mostrando a contradição daquele que falou, é que faz com que esse conjunto
de perguntas se chama maiêutica. Até aqui tudo bem, gente? Por favor, vocês me parem e perguntem, senão fica uma metralhadora aqui falando e pode não ficar claro. A ideia que eu quero é passar para vocês realmente o que é. Se der tempo, a gente vai fazer alguns exercícios para que vocês possam ter mais sabor com isso. Mas a ideia é isso. Sócrates, então, se despia de qualquer conceito e convencimento para que ele pudesse buscar, através de perguntas, o que havia de verdade sobre aquele fato. Então, diante de uma afirmação, está frio lá fora, ele não estava duvidando de mim, mas ele estaria querendo me ajudar a descobrir o que é frio, o que é sensação térmica, o que é temperatura, e dessa forma trazer a verdade, se de fato existe ou não o frio lá fora. Basicamente é isso. O método socrático, como é denominado, consiste exatamente nessa dialética, tá? A discussão se desenvolve em dois tempos. Primeiro entra a ironia. A ironia é justamente para desarmar. É uma forma de desarmar aquilo que está sendo falado. Tá? Gente, vocês podem ter visto e verem esse tipo de coisa em debates políticos até a todo momento. Tá? É importante saber que isso é uma técnica e que ela pode ser estudada e analisada. Dar essa matéria da forma como precisaria, a gente precisaria realmente de umas 3 ou 4 aulas. Eu vou procurar sintetizar para vocês vocês entendam que existe uma técnica por trás disso. E ela, para nós, dentro da nossa profissão, ela é essencial para que você possa aprender a interpretar aquilo que o outro está falando ou escrevendo e você saber como desarmar aquilo ou encontrar verdades dentro daquilo que está sendo falado ou escrito. Tá? Essa técnica ela é importantíssima para a gente. Consiste numa forma que eu costumo dizer que faz com que você mude a postura mental. Para você ter isso de forma bem natural, você deve mudar a postura da forma de pensar diante do objeto. Tá? Eu vou procurar levar vocês a isso para vocês entenderem. Estar além do fato... esse aqui eu já mandei por e-mail, tá? Para vocês. Quando vocês receberem o e-mail, vocês vão ver que tem um anexo e tem um link. O anexo está sem os vídeos e o link está com o vídeo. Como o vídeo fica muito pesado, eu tenho que subir na nuvem. Se você clicar no link, você faz o download e vem os vídeos. Senão, o anexo tem todo o conteúdo escrito, só não vai ter... São 2 vídeos só que eu trouxe para vocês. Então, a maiêutica de Sócrates, ela faz isso. Ela conduz o interlocutor a descobrir o que de fato ele está falando. Porque às vezes, quando eu falo está frio lá fora, eu não pensei no que eu falei. Então eu faço uma afirmação que eu não tenho como prová-la, o que é muito comum no meio jurídico. Falam-se coisas sem ter a certeza de que aquilo pode ser provado. A técnica maiêutica vem exatamente desconstruir aquilo que está falado ou escrito e submeter aquilo a uma prova razoável, dentro da razoabilidade, para que possa ser discutido. Tá? No caso de Sócrates, ele dizia o seguinte, que existem ideias que são inatas, ou seja, elas estão dentro da natureza que constitui e constrói todo o ser humano. É como se, de alguma forma, eu tivesse dentro de mim a resposta para todas as minhas perguntas, mas eu não tenho como acessá-las. Através dessa técnica de questionamento, Sócrates auxiliava a que estes alunos ou discípulos conseguissem tirar de dentro de si mesmo a resposta para as próprias perguntas. Por isso ele dizia que eram inatas e que a maiêutica vinha exatamente dar essa luz, tirar de dentro da pessoa a verdade que a própria pessoa tem sobre algo que ela questiona. Por isso foi criado um método dentro de um setting filosófico, que era o que na época a Academia de Platão e Sócrates proporcionavam. Eles debatiam como filosofia a base de todas as ciências. Lá se discutia tudo, né? A medicina nasceu ali, naquela base filosófica, a matemática, a física, veio tudo dessas discussões iniciais que eles faziam.
Aqui, para vocês entenderem basicamente o que eu dizia, né? Como é a aplicação prática disso. Então, Sócrates ia caminhando por uma rua de Atenas, quando diante de si passa correndo um homem. Atrás desse homem vinha outro correndo. E esse de trás dizia: pega, pega, é um assassino. Sócrates perguntou: um assassino? E o que é isto? E ele disse: um assassino é um homem que mata. Respondeu ele a Sócrates. Sócrates disse: ah, um magarefe então. Oh não, acrescentou a rir o homem, um homem que mata o outro homem. Ou seja, o assassino, um homem que mata o outro homem. E Sócrates disse: então é um carrasco. Um homem que mata o outro homem é um carrasco. Não, não, explica o outro, já um tanto impaciente. Um homem que mata o outro homem sem autorização da justiça. Ah, compreendo, então é um soldado. Senhor, procurou esclarecer, visivelmente irritado já. Um assassino é um homem que mata outro homem sem motivo, fora do termo de guerra, que não foi condenado em nenhum tribunal, que estava em casa tranquilo sem esperar por isso. Ah, então é um médico. Concluiu tranquilamente Sócrates, enquanto o outro se afastava, certo de que havia falado com um lobo. E de fato, era isso, mas ele não conseguiu explicar o que era um assassino. Deu para entender o que é a técnica? Basicamente. Então, ele pegou uma afirmação de alguém que intitulava o outro como um assassino e perguntou o que é um assassino. E a pessoa não conseguiu responder, porque todas as argumentações dadas levavam a uma outra situação, ou a um outro substantivo, que não aquele ao qual ele queria. E ele não conseguiu conceituar o que de fato era assassino. Basicamente, essa é a técnica, usando a ironia e usando a maiêutica. Mas Sócrates sabia o que era um assassino? Que de fato pouco importa. Ele estava desconstruindo aquilo que o outro estava afirmando. Então, enquanto o outro afirmava, ele buscava desconstruir ou chegar à verdade, né? Aqui, vocês vão ver a reprodução por atores de um dos diálogos, onde ele também faz mais ou menos a mesma coisa. Eu qualificaria a virtude como desejo de coisas belas e a capacidade de adquiri-las. Você diz que a virtude é a capacidade de adquirir coisas belas? Sim, como conseguir ouro ou prata e um alto cargo no governo. Você diria que essas coisas devem ser obtidas honestamente ou que ainda seriam virtude quando obtidas desonestamente? Claro que não, Sócrates. Nesse caso, parece que tudo que for feito honestamente será virtude e o que não for será vício. Exato. E diríamos que cada uma destas coisas, justiça, coragem, moderação e outras, é uma parte da virtude. Sim. Mas você acha que alguém pode conhecer uma parte da virtude quando não sabe o que é a própria virtude? Não acho. Então, vamos começar de novo. Diga-me o que é a virtude. Sócrates, disseram-me antes de conhecê-lo que você era um questionador, fazia os outros questionarem também, pois agora acho que você deu um nó na minha cabeça. Já não sei mais o que pensar. Tudo bem, gente? Deu para pegar mais ou menos o que foi esse diálogo? Eu queria que vocês sentissem basicamente o que é isso. Essa forma de pensar, você veja que para ele era natural, ele conseguiu colocar a mente dele dentro de uma postura questionadora, né? A maiêutica, ela é uma técnica que permite com que você tenha uma postura questionadora sobre o que está além do fato. Ou seja, sempre olhar além do objeto em si. Isso é a base da maiêutica, tá? Para isso, nós precisamos, inicialmente, passar por algumas atividades. Uma delas, para chegar à aplicação natural da maiêutica, é a atividade de indagação. E o que é indagar? Estamos falando de postura mental, tá? Portanto, indagar é sempre essa atitude de procurar descobrir o que tem por sobre, o que está por trás, o que está dentro daquele objeto.
em termos de postura mental, é querer investigar, pesquisar, averiguar. Não é tão somente ser um chato questionador. Veja, a postura, ela é científica, porque a postura investigativa de pesquisa é de ir além daquele objeto, é de buscar qual é a razão real pela qual aquilo aconteceu ou aquilo está sendo dito. Essa atividade de indagação é inerente e natural daquele que busca o conhecimento sobre o objeto, sobre o que ele vê, sobre uma ideia, sobre uma opinião. Sabe você não comprar nada pronto? Ou não aceitar aquilo que te vendem? É como, não é duvidar de absolutamente tudo, mas é analisar o que você recebe antes de. Então, seja uma mensagem, seja algo que você ouviu, seja uma postagem em rede social, seja uma ligação, seja o que for, vindo da onde vier, analise aquilo que está escrito, veja se aquilo tem coerência e o que existe por trás daquilo que está escrito. Se você programar a sua mente, o seu pensamento para essa postura, você vai passar a ter essa atitude de indagar natural. Por quê? É um modo de ser, exatamente uma postura mental, a postura científica, que é aquele do descobridor, aquela inquietação, sabe, que você tem dentro de si, porque você quer descobrir o que tem por trás daquilo. E a segunda é a reflexão. Então veja que coisa interessante. A primeira, que é a indagação, é minha, dirigida a um objeto. Seja esse objeto inanimado, seja esse objeto real, seja esse objeto uma fala ou uma escrita. Enquanto eu estou indagando sobre aquilo, eu olho para aquilo e indago, é uma indagação. A reflexão, ela é a mesma postura, mas ela volta para mim. Ou seja, eu me questiono sobre o que eu estou questionando. Então, a atitude reflexiva é quando eu me volto para mim mesmo, perguntando a mim sobre o que aquele objeto me disse. Ficou complicado? Mais ou menos. Deu para entender? Interrogando a si mesmo sobre o seu próprio pensamento. Seria assim: no domingo, no sábado à noite, ou no domingo de manhã, eu recebi lá a mensagem de que domingo à noite ia começar a paralisação e o combustível, certo? Isso todo mundo passou por isso essa semana. Aí a primeira coisa seria eu indagar sobre o fato. Falou, mas eles já atingiram o que eles queriam, o governo já deu, depois de 10 dias já não está tendo mais. Será que isso é correto? Será que isso é verdadeiro? Isso seria uma indagação. A segunda seria, o que isso fez comigo? O que aquela mensagem alterou dentro do meu estado emocional? Mexeu comigo? Por que mexeu? Se meu tanque está cheio, qual a minha preocupação? A atitude reflexiva é o ato contemplativo, silencioso, de eu me questionar o porquê aquilo está mexendo comigo. Em relação processual, primeiro eu preciso analisar o ataque do adversário, quando ele faz a contra-razão, ou não importa a peça processual, mas que de certa forma ele dirige a algumas coisas que para ele é verdade. Uma coisa é eu aplicar a técnica na análise do que está dito. A outra é eu refletir o porquê aquilo mexeu comigo, ou de que forma aquilo me atinge, ou de que forma aquilo me afeta. Essa é a atitude refletiva, que leva ao aprofundamento da análise. É quando eu volto o pensamento para mim. Então, depois que eu analisei o objeto, a frase, o algo, eu analiso-me diante daquilo. Essas duas atividades. Vamos tentar colocá-las em prática? Vocês me ajudam? Participam comigo? O que vocês veem aqui? Individuais e o conjunto. Perfeito. Rosas, correto. O objeto é esse mesmo. Você viu individualidade e você viu coletivos. Perfeito.
Alguém mais? Cores. Abstrai. Cores seria diversidade. Rosas não nascidas. Não crescidas. Rosas não nascidas. Botão. Botão. Perfeito. Ainda não desabrochou. O limiar do nascer. Perfeito. Bacana, bonito. O que mais, gente? Espinho e eu acho que lá não tem, né? Ótimo. Espinho. Perfeito. Dá para ver mais coisas. Além disso, uma coisa interessante que você observou, vou usar o que você observou, vou usar o que ela observou. Quando elas estão ligadas ao caule, ligadas ao tronco, elas recebem a seiva e recebem o alimento, certo? Então, podemos dizer que elas estão vivas. Quando eu as arranco e retiro das árvores, dos caules, dos galhos aonde elas estavam, eu posso dizer que eu as matei? Sim. Elas não recebem mais a seiva e o alimento da vida. Por que depois de morta elas continuam a florescer? Por que depois de morta elas continuam a me mostrar que a vida existe? Por que, diante de tanta beleza, maciez e delicadeza, você tem o ferimento e a grosseria do espinho? Se você pegar com força, te faz sangrar. Dentro do mesmo objeto, você encontrar tantas coisas assim. Você falou coletivo, individualidade. Você vê que mesmo não nascido, nasce depois de morto. Olha quanta coisa esse objeto pode dizer. Não sei, estou usando o que vocês falaram. Mas se vocês olharem, talvez vocês me mostrem coisas que realmente eu ainda não vi. Que é que isto significa para você, quando é um ramalhete. E o que é que isto significa para você? Atitude reflexiva. Uma coisa eu estou analisando e observando lá. A outra coisa é o que é que isto mexe comigo. Ou o que é que isto mexe comigo. Se tem pureza dentro disso, se o inaturo é algo que me chama, o que isso reflete dentro de mim? Atitude reflexiva. Então a indagação é a primeira atitude. Quando eu olho o objeto, pergunto para ele. Falo, por que você é assim? Por que tão linda e tão cheirosa você vem com esse espinho que me machuca? Por quê? Por que você consegue continuar vivendo mesmo depois que te tiram do seu caule? Por que você fica bonita junto com as outras, tão perfumadas, e conseguem viver e vocês não se machucam? Mesmo juntinhas, uma não machuca a outra. São perguntas que eu faço para o objeto. Aí depois eu posso falar para mim mesmo, não é? Quanto de espinho eu tenho? Quanto eu machuco? Por que eu não consigo ficar tão perto dos outros? Ou porque eu me machuco ou machuco os outros? Por que eu não consigo continuar a minha vida, mesmo depois de cada derrota, mesmo depois de cada frustração? Essa forma é só para vocês começarem a entender o que é a maiêutica, o que é aprender a olhar através do objeto. Não se atenha à primeira impressão. Não se satisfaça com aquilo que te vem pronto, com a verdade alheia, com aquilo que alguém disse ou alguém falou, ou com a jurisprudência, seja ela de quem for. Não se dê por satisfeito. A maiêutica, ela nos leva a investigar, a buscar, nos tornar buscadores, postura científica, de eu querer saber o que tem além, porque é essa a postura que vai fazer com que você se torne naturalmente uma vencedora, pelo menos emocionalmente, porque você vai estar satisfeita com aquilo que você buscou.
Por mais que você não consiga a sentença de acordo com o que você queria, você vai estar satisfeita. Mas acredite, essa mudança de postura vai permitir com que você ensine mais facilmente os outros. Mesmo no ambiente de trabalho, vai ajudar bastante a conversa entre você e os demais. Você ajuda a esclarecer. Vocês têm uma noção de mais ou menos o que quer dizer ver além do objeto? Este, gente, é o olho humano de uma forma biológica, como ele é construído, tá? Nós temos esse cristalinozinho aqui, que ele está atrás desta córnea, e por aqui a luz refletida dos objetos ultrapassam, são recebidas em todo esse conjunto óptico, e o nervo óptico que está aqui, ele leva esse reflexo de luz até a base craniana, aonde eu vou construir a imagem daquilo que o meu olho identificou como reflexo de luz. Portanto, o que os nossos olhos veem? O que de fato os olhos veem? A explicação, acreditem, ainda é um desafio para a comunidade científica. Tá? Existem grupos de cientistas hoje que estudam aquilo que de fato o olho vê, a formação da imagem. Pode parecer que não, mas é uma percepção que ela prova a existência de um contato entre o mundo físico e o mundo mental. Quando você sonha, você vê imagens? Se você sonha. Então, as imagens não são formadas pelo que seu olho vê. São registros do que você já viu. Você não consegue criar nada. De alguma forma, tudo que você sonha, você já viu em algum lugar. O cego sonha? Não sei. Cientificamente, sim, é comprovado. Ele sonha. Ele produz imagem, ele produz cores. Tecnicamente, aquele globo ocular, aquela retina, nunca tem resposta a imagem alguma. Isso intriga os cientistas. Isso é o que intriga. Mas a construção tem outras percepções, a construção não é só. Sim. Ou seja, é isso mesmo. A percepção dela funciona como uma interface de interação com o meio. A imagem, independente de você vê-la, é a construção de uma determinada imagem, mesmo no cego já, como você mesmo disse, sim. Os especialistas dizem que o cego de nascença, ele nunca enxergou nada, ele não tem um conceito do que é uma maçã, por exemplo. Perfeito. Mas quando ele sente a textura, sente o cheiro, o paladar, ele cria com todas essas percepções uma imagem. Ele mentalmente ele transforma aquilo numa imagem. Aí ele pode sonhar, ele pode, né? ser criativo, pode fazer tudo. Inclusive tem-se a ideia de que o nosso ser sentido sensorial, como se fosse dos morcegos, que faz a aproximação do objeto, Um radar. que monta esse objeto internamente, uma determinada estrutura interna, faz isso com o cego. Que loucura, né? É exatamente isso que intriga muito os cientistas mesmo. Interessante, né? É isso mesmo. Por isso, você acabou de dizer, o percurso físico e estímulo luminoso até o cérebro, né? Na ótica, isso aqui, depois vai estar o nome do cientista que eu tirei do artigo do livro dele. Há no mínimo 25 maneiras diferentes de enxergar o mundo, dentro do estudo óptico, tá? E o mais espetacular é que todas essas maneiras se unem para produzir uma única imagem daquilo que cada um chama de realidade, porque ela é individual. Vocês vão ver daqui a pouco por quê. Por que é isso aqui, né? Por que uma banana parece amarela e uma cereja parece vermelha? Porque nós temos esse conceito. É um conceito que todos têm, de certa forma, né? Outra coisa interessante, do momento que o seu olho vê a imagem até que ela seja construída, há uma diferença de 13 milissegundos. São 13 milissegundos.
entre o que você vê e você consegue construir, tá? Isso pesquisadores americanos dizem que é isso. Bom, se é 13 milissegundos depois, na verdade eu nunca consigo ver o presente. Tá certo? Porque se eu levo 13 milissegundos para construir a imagem daquilo que eu estou vendo, entre eu ver e ver, São como fotos, não é tipo um vídeo que você vê, são como fotos que vão sendo preenchidas. Esse espaço que fica em branco, ele é preenchido automaticamente, como se fosse... porque ele presume a continuação. Então, se você está aqui... aqui é só o tempo de reflexo da luz. Sim. Só o tempo de reflexo da luz. Entre a luz refletir no objeto e eu construí-la, eu levo um tempo de processar 13 milissegundos. Até aí tudo bem, é técnico. Mas isso comprova de que eu nunca vou conseguir ver nada no presente. Sim. Porque aquilo que eu vi já passou, 13 milissegundos depois. Eu só vejo o passado. Mas se eu não me engano é tipo meia hora que dá por dia que você fica, que dá a somatória, assim, de espaço que dá dessas imagens, assim, sabe? Sim. Tem um tempo que eu não sei agora. E você só vê o passado. Sim. Olha que legal. Tá vendo? Por isso, quando olhamos na direção do objeto, a imagem atravessa tudo aquilo que vocês viram. E tudo mais. Bom, ver não é tão simples quanto parece. Tá? 115 milhões de bastonetes e 6,5 milhões de cones que compõem a nossa estrutura para poder enxergar. Isso que chama-se sistema óptico. Tá? O que eles dizem? Tá? Que a imagem se forma na mente. Aquilo que você estava dizendo exatamente sobre a sensação e percepção do cérebro. Tá? Eles dizem isso. Que eles não sabem como ela se forma, mas sabem que a imagem em si se forma nesse conjunto chamado mente. E, para eles, né, é importante dizer que esses pesquisadores teóricos, os neurocientistas, eles de fato não conseguem chegar a um conceito do que é mente, porque ela envolve aquela parte do inconsciente, não só do consciente. E ela está além do cérebro, ou seja, muitos entendem que a mente é o próprio cérebro, outros que a mente é uma abstração desenvolvida pelo cérebro para melhor adaptação do organismo. O fato é que a mente é protagonista da formação de imagens, por isso somos capazes de ver de olhos fechados, não o cérebro em si, mas um conjunto de percepções e de emoção e de cheiros que faz com que se forme algo que para nós é imagem. Interessante, né? Por isso que nos sonhos produzimos imagens. Essa capacidade é muito mais explorada pelos artistas, né? Mas por que a gente está dizendo isso? Esse cara aqui, ó, Hermann von Helmholtz, que hoje é o Papa, se vocês depois quiserem pesquisar no Google, vocês vão ver os trabalhos desse cara, são fabulosos em cima do assunto, tá? Esse cara é que diz que essa é uma forma de interferência inconsciente, tá? Ele é que busca comprovar que a experiência individual, sabemos, conhecemos, sentimos e acreditamos, é que delineia a formação de imagens. Existe um instituto que está fazendo isso, né? Para esse Helmholtz, a visão deriva de uma percepção provável, a partir de dados incompletos. Não está longe do que você disse. Você não tem os dados completos, eles têm lacunas e, de certa forma, a mente de cada um, ela preenche essas lacunas e forma aquela imagem. Tá? Porém, por que isso debruça-se a ciência? Porque o repertório é individual. Se o repertório é individual, se o DNA comprova que a construção celular ela é única e individualizada, e a composição sensorial também é única, muito provavelmente eu não vejo o que você vê e você não vê o que eu vejo. Porque cada um forma uma imagem, baseado em tudo isso que foi falado, que vocês falaram corretamente, estímulos sensoriais, sensações, mas a formação celular de DNA, da composição de cada um,
faz com que o que cada um vê é só dele. Cada um constrói uma imagem sobre o algo. O resto é convenção. Ah, tudo bem, para mim realmente é uma maçã. Para todo mundo vai ser uma maçã se eu colocar uma maçã na mesa. Ou para todo mundo isso vai ser um óculos, porque é uma convenção. Agora, o que o Hermann von Helmholtz procura comprovar é que o óculos, ele é único, porque cada um vê ele de uma forma. Apesar de todo mundo ter o conceito convencional de aceitar que esse objeto é um óculos, técnica e cientificamente, esse estudo desse americano vem a provar que o óculos em cada um de uma forma. Não é o mesmo que cada um vê, como não é a mesma cor vermelha da maçã, como não é o mesmo sabor da maçã. Apesar de todos poderem achar que ela está mais doce ou mais ácida, ainda assim, cada um vai sentir um sabor diferente e vai ver uma cor diferente. Por quê? Isso é uma outra coisa fantástica. Cores e objetos são da seguinte forma. Folhas. Depois eu ponho de volta, tá? Não. Vamos lá. Isso aqui fica fácil para todo mundo. A cor desta folha, para todo mundo. Por cima, verde. Verde. Verde escuro. Não é? Verde. E ela é verde por quê? Porque a luz reflete os pigmentos e... Clorofila. Mas eu não sei. A tonalidade verde vem da clorofila. É exatamente isso. Ela recebe a luz que é branca, todos nós recebemos a luz como feixe, né? Na ótica, ele abre depois em 7 cores, né? Mas a mistura dessas 7 dá branca. Então, a luz que a folha recebe, que todos os vegetais recebem, é a luz branca. Porém, a folha, ela faz todo aquele trabalho de oxigênio, libera o gás carbônico, filtra e retém um produto final chamado clorofila, que dá a coloração verde na folha. E o que ela precisa para a sobrevivência dela é a clorofila, que de certa forma é o alimento dela. É o que ela precisa, tá certo? Não é o que ela tem, é o que ela precisa. De todos esses componentes bioquímicos, o que ela mais precisa é o verde. Então, todo objeto vai sempre conseguir refletir, tá? Porém, a cor que nós enxergamos no objeto é aquela que o objeto reflete, ou seja, é aquela que ele precisa. Portanto, é aquela aqui, ó, quantidade de pigmento de origem clorofila. Ela reflete o verde. Por que ela reflete o verde? Porque o verde ela não tem. É o que ela precisa. As outras, todas as cores, ela absorve. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo. Ela absorve o branco, porque dentro dele existem as 7 principais. Então, ela tem o amarelo, ela tem o vermelho, ela tem o azul. São feixes de luz com energia. Tudo isso ela tem. O que ela não tem, que ela mais precisa, é o verde. Por ela refletir o verde, eu olho e vejo e digo, a folha é verde. Na verdade, cientificamente, ela é tudo menos verde, porque a verde é a tonalidade que ela reflete. Ela não absorveu. Se ela não absorveu, é porque aquilo ela não é. Então, de certa forma, tudo o que eu vejo em termos de cores é aquilo que não é. Se a gente for por esse seu conceito, então... Perfeito. Não é meu, é do Helmholtz, mas vamos lá. O conceito Sim. exposto, que é bastante interessante. Eu estava aqui fazendo um pensamento analítico, vamos dizer assim. Que exemplos você pegar uma pessoa branca e preconceituosa em um negro, coloca do lado. O branco, ele põe para fora exatamente o que ele mais precisa, que é o branco. E o negro não precisa de nada porque ele absorveu todas as coisas, então ele está completo. De certa forma. A gente podia fazer um conceito de uma vez, colocar na matéria, para os
interessante isso, né? Porque realmente, quando eu fui estudar isso dentro da maiêutica, justamente porque esse conteúdo é para quebrar conceito, né? Então, vem exatamente de que você só vê o passado e que tudo que você vê não é, portanto, a sua visão é ilusória e ela não existe, é só para provar que aquilo que você vê não é e não existe, né? Porque já foi. Então, de certa forma, o que nós vemos é exatamente isso aqui, ó, em termos técnicos, tá? A incidência da luz sempre branca sobre um objeto, e esse objeto vai absorver todas e refletir a que ele não tem, porque ele não é composto daquela. Então, o branco não é branco. De certa forma, não. Porque é o que ele não tem que ele De certa forma, sim, exato. Você entendeu? Ele reflete aquilo que não tem. O negro, ele não reflete nada. A cor, né? A cor, não o indivíduo. Mas ela absorve todas. Então, de certa forma, só com isso você consegue entender o porquê que os beduínos do deserto usam aquelas túnicas negras para andar no sol. Né? É justamente para não refletir. Então a túnica absorve todas. A túnica. Mas a roupa preta absorve mais calor. Ela absorve todas as cores. Então por que ele não usa branco? Porque o branco refletiria todas as cores. Ele Mas precisa no de algo meio que do o deserto- proteja. Então a cor negra vai protegê-lo das radiações do sol. Mas não vai evitar que fique mais quente do que o branco. Calor é outra coisa, estamos falando de luz refletida. Mas, de certa forma, calor é sensação térmica, né? Por incrível que pareça, se aquilo não permitir que a temperatura dele saia e não haja troca de temperatura, ele mantém a temperatura corporal, que é 26, 27 graus, 35 ele vai conseguir, mesmo do lado de fora esteja 40 e pouco. Mas é interessante isso. E isso aqui é uma coisa que realmente para mim mexeu bastante quando eu consegui entender o conceito da física e da ótica. Que tudo, qualquer coisa que a gente tenha, carro, qualquer coisa, a formação da cor é assim. Ela é um pigmento que ela reflete só aquilo que não tem. Tecnicamente, a composição total teria. Então, quando eu vejo e falo, olha, essa folha é verde. Não, na verdade, ela é todas as cores menos verde. O que eu vejo é o verde, que é o refletido dela. Porque aquilo que ela não tem, ela reflete. E fica. As outras absorvem. Entendeu? Interessante, né? Tudo é assim. E isso me chamou muito a atenção, por causa desses conceitos que a gente tem que são prévios. Isso nos leva a um exercício prático diário. Tá? Qual é esse exercício prático diário? Exercício prático. Então, dentro desse tema, para que a gente se acostume a mudar a postura mental, seria interessante você conseguisse diariamente sempre fazer essa reflexão. Por que pensamos o que pensamos? Por que dizemos o que dizemos? E por que fazemos o que fazemos? Então, você conseguir fazer essa reflexão, por que você pensa, diz e age dessa forma? A outra, o que queremos de fato pensar quando pensamos? O que queremos dizer quando falamos? E o que queremos fazer quando agimos? Já aconteceu e acontece com a maioria das pessoas que às vezes falam e depois não era isso que eu queria dizer. Não é assim. Nem sempre nós dizemos coisas, muitas vezes nós só falamos. E aquilo que falamos não tem o significado do que nós gostaríamos que tivesse. Não é? Por que nós somos assim? Né? Ou seja, qual é o conteúdo ou o sentido dos nossos pensamentos? O que está por trás dele? Qual é o conteúdo real daquilo que eu estou pensando, que eu estou dizendo e que eu estou fazendo? Será que está alinhado com o meu querer? Será que eu estou conseguindo de fato manifestar em atitudes e palavras o que eu penso e o que eu desejo? Uma reflexão diária, tá? Porque todo dia você vai chegar à noite, vai olhar e fazer aquele balanço do dia. Vai ver, será que hoje eu consegui
fazer tudo o que eu queria, dizer tudo o que eu queria, pensar o que eu pensava? Como é que foi o meu dia? Em suma, qual a intenção ou a finalidade do meu pensamento, daquilo que eu digo e daquilo que eu faço? Se ele está alinhado com a minha intenção direta, ou se eu faço uma coisa com segundas e terceiras intenções. Eu estou conseguindo agir dentro daquilo que é real, do que eu quero fazer? Ou eu ainda, por não conseguir dizer não, ou por não ter uma estrutura tão firme, tão coesa, tão completa, eu me permito ser como a água? Bruce Lee falou isso, né? Seja como a água, mas é na luta. Porque aí você se amolda ao seu adversário e você não é ferido. A outra forma é que se você for como a água, você não tem forma. Você vai sempre ter a forma daquilo que quer que você tenha. Eu estou numa garrafa, eu sou uma garrafa. Estou num vaso, eu sou um vaso. Estou num prato, eu sou um prato. Mas e eu sou o quê? Por isso que é importante, né? É um exercício, tá? Isso faz com que a postura mental vá mudando aos poucos. Porque eu estou me analisando diariamente. Se eu começo a analisar a mim mesmo, dentro do que eu falei, que eu fiz e que eu pensei, eu vou conseguir construir uma postura naturalmente questionadora para com o outro ou com o meio em que eu estou inserido. Isso vai fazer com que naturalmente eu comece a ser uma engrenagem que vai estar movendo com mais facilidade, com menos desgaste, as outras engrenagens, porque às medidas que eu conheço mais os meus erros, ou as minhas falhas, ou os meus limites, eu aceito melhor isso no outro. É mais fácil eu aceitar que o outro erre quando eu percebo que eu erro. Então, fazer essa análise, ela me ajuda também a me inserir melhor no meio. Se eu não conseguir saber o sabor que era o chá e perguntar, como é que eu vou exigir que de repente alguém saiba alguma coisa que nunca experimentou? Não posso. Um limite que eu tenho, todo mundo pode ter. Então, à medida que eu penso, digo, que eu analiso os meus pensamentos, minhas palavras e minhas atitudes, eu começo a ver que ainda preciso também melhorar. Isso me ajuda a inserir. É um exercício prático, tá? O outro é exercitar o verbo, que é o que faz parte da aula, que diz o quê? Mostrar a alguém que ele está errado ou menos impreciso. Esse aspecto precisa ser treinado, tá certo? Você está ouvindo, mas você tem que filtrar aquilo, para achar o que é o foco. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo justificar. Perfeito, estou querendo dar uma desculpa. Né? Muito provavelmente não está no projetor. Está no porquê é que eu não peguei o projetor antes. Porquê é que eu não me preparei de forma correta. Porquê é que eu não agi de forma preventiva. Mas crítica, depende do projetor. Exatamente. Se for um outro tipo de mente, não. Isso é passível de ocorrer com qualquer pessoa. Perfeito. Mas em termos de você